Salve galera, aqui Geraldo Varjabedian da Ação Clima Popular, projeto de popularização da pauta climática através de comunicação social, educação popular e ativismo climático, falando da Baixada Santista São Paulo e levando a série Autonomias. Autonomias com S, porque sim, não existe autonomia individual, não existe alternativa individual duradoura, permanente, para enfrentamento aos processos climáticos. E hoje a nossa pauta é sobre isso. Muita gente está apelando para o sobrevivencialismo, achando que está dentro de um filme de tragédia estadunidense, e achando que a saída é buscar alternativas, aspas, militarizadas, individuais, a partir de tecnologias, a partir de equipamentos, a partir de estoques próprios imensos, construção de bunkers, busca de carros blindados, enfim, cada um dentro do seu bolso, eh, acredita que isso pode resultar numa situação mais confortável. Vou dizer que, óbvio, a prevenção individual, ela se faz necessária, ela é importante e isso vai até onde o braço de cada um alcança. Porém, os processos de adaptação e prevenção, eles não são pensados para indivíduos, são pensados coletivamente. Aliás, se você já ouviu falar, né, em cultura de prevenção, até mesmo no meio corporativo, nas indústrias, nas empresas prestadoras de serviço, existe um troço chamado equipamento de proteção individual. Ele protege o trabalhador, mas ele não protege só um trabalhador. Todos na obra usam capacete, percebe? Existe extintor no ambiente para proteger a todos. Da mesma forma, nós no nosso dia a dia utilizamos cinto de segurança no carro. Gente, carro não é feito para bater, muitos dizem, né? Porém, se no exato momento em que aconteceu o acidente você estiver sem cinto, o risco de você ter um dano maior é evidente. Então, a ideia da cultura de prevenção é que nós possamos trabalhar com isso numa escala coletiva. E aí há uma questão central. Os tomadores de decisões que deveriam já há mais de décadas, né, estar trabalhando com a questão climática nos municípios, estão começando a acordar somente agora e especificamente por causa do El Ninho. Aliás, por conta do El Ninho, muita gente está vendendo um monte de coisas na internet, né, achando que é a calamidade final. Né? Tem gente vendendo rádio, vendendo power bank super potente, vendendo cisterna de fibra de vidro, vendendo um monte de coisas. Mas quem deveria cuidar disso, né, deveria ser a institucionalidade que tem um longo histórico negacionista. E eu costumo dizer, não adianta você acreditar que a sua saída individual vai resolver para além de você, porque isso acaba passando pano para quem deveria resolver pelo coletivo. Então nós precisamos sim, já que existe fôlego, né, e tempo e grana para investir nas saídas individuais, guarda um pouco desse fôlego para cobrar as autoridades para que elas façam o trabalho delas, tá? Inclusive porque isso é uma decisão política, depende de vontade política. Existem situações em que a maior parte dos administradores das cidades não querem mexer. Tem drenagem caduca que não acaba mais. Tem rua asfaltada que vai ter que despavimentar. Tem áreas que foram desertificadas e precisam ser regeneradas. Nem sempre quem está no poder está afim de abraçar essas questões. Repare numa coisa: existe dinheiro para clima vindo do governo federal. Somente dois estados, Amazonas e Pará, conseguiram aprovar projetos, né, de adaptação a partir dessa grana. A grana está parada lá. Não há interesse por parte dos estados. Aí eu pergunto: as prefeituras do nosso estado, São Paulo, especificamente da nossa região, são ou não são apoiadoras do governo estadual?
tem ou não tem uma relação com o poder econômico? São extremamente conservadoras e estão amarradas a um projeto de urbanização que já caducou, mas que eles querem continuar lucrando, fazendo e acontecendo? São perguntas que nós precisamos fazer, né? Porque, primeira coisa, política de adaptação exige participação popular. Eles não querem. Exige um trabalho de comunicação social que vai além do lero-lero das empreitadas. Não é só uma questão de fazer guia nova, fazer vala nova, fazer drenagem nova, né? Isso passa também por um processo de organização e preparo da população para o enfrentamento aos impactos, né? É lógico que os municípios têm suas defesas civis que vão dar orientações e aí cabem os casos específicos. Então, por exemplo, a região aí que tem morros, né? Gente que mora em área de risco, obviamente que vai tomar precauções que não são para todo mundo, né? Mas numa onda de calor, por exemplo, é preciso que os tomadores de decisões, os administradores, se chame como quiser, eu chamo de gestores imobiliários, né? Tomem os devidos cuidados para orientarem a população, mesmo porque essa bomba ela estoura no posto de saúde, no hospital. E a imensa maioria das pessoas não tem acesso a processos de saúde, plano de saúde, grana para pagar médico particular e tudo mais. Para você ver como isso é coletivo. Então é muito importante que a gente busque ao máximo não só cobrar as instituições, mas também, né, criar processos de organização que eu chamo de nós por nós, né, que levam a própria comunidade a se organizar. Vejam como foi na pandemia, né? Não fosse a organização popular, muita gente tinha passado fome. Essa é a realidade, eu vi aqui na comunidade, né? Então, da mesma forma, numa situação de enfrentamento a um extremo climático, obviamente nós vamos dar conta dessa forma, mas também com o apoio do poder público. E no caso de extremos, por exemplo, nós vimos na tragédia de São Sebastião em 2023, 2024, nós vimos a iniciativa privada atuando também, né, no rescaldo, no socorro às pessoas. Então, na hora do perrengue, é todo mundo junto. Não existe uma saída individual. Não adianta você comprar uma faca militar com bússola, rádio, lanterna, não sei mais o que e tal, sozinho nessa situação. Isso é bastante preocupante porque nós temos uma tendência, né, equivocada que faz com que a ideia de função social, né, da gestão pública meio que fique de lado. É como se não fosse responsabilidade dos governantes orientar a população. Gente, é uma covardia haver um processo climático comprovado cientificamente e os nossos, né, poderosos não chegarem para a população explicando o que está acontecendo. A gente está vendo, as pessoas estão tirando informação de qualquer lugar da internet, estão buscando informação com o vizinho, mas efetivamente poucos são os municípios que trabalham com a prevenção de uma maneira intensiva, né? Antecipando alertas, organizando processos de, inclusive, né, de esvaziamento de áreas de risco, né, preparando as pessoas com campanhas simples que está em curso. Por exemplo, pontos de hidratação no espaço público e assim por diante. Isso não é uma questão individual, nós precisamos trabalhar isso coletivamente. Para tanto, nós vamos ter que buscar um processo de transformação que é bastante intenso, bastante sério e exige uma mudança política importante. É por isso que a gente vem dizendo sempre aqui, na hora de votar, ah, mas você está fazendo política no seu programa? Eu sempre fiz, porque o processo climático é um processo que só vai ter definição, só vai andar quando houver mudança política. Então a gente faz a chamada política aqui também, né? E nós precisamos reorganizar as coisas. Esse que é o ponto. Porque assim, ainda não temos absoluta lei, né? Lei em escala absoluta para mudar as coisas. Muitos gestores imobiliários dizem que não fazem as mudanças necessárias porque não tem lei para seguir.
a lei está começando a andar, né? O judiciário está começando a se mexer em relação ao clima e cada vez mais haverá legislação, sim, e haverá responsabilização, né? Então, os processos de litigância climática estão crescendo, né? E a população está começando a acordar, as instituições estão começando a acordar. E essa história do El Ninho, por um lado, ela traz muito de catastrofismo, né, de filme de tragédia e tal, e as pessoas acham que depois do El Ninho passou. Não passou nada, não passou nada. O El Ninho, ele é um momento, né, agravado pelo processo climático, mas é um processo que tem começo, meio e fim, a gente já falou aqui, né? Depois continua. E a nossa prevenção, a nossa adaptação não é especificamente para o El Ninho, é para o enfrentamento a um colapso climático dado, né, que está inclusive se antecipando. Então a gente está vendo, né, a ciência sempre posta de lado, né, meio que estimulando a onda ainda do negacionismo e fazendo com, não, a gente acredita nas mudanças climáticas, mas não pode fazer nada. Como não pode fazer nada? Será que os nossos projetos em cada município não podem levar em consideração os eventos climáticos extremos na sua execução e repensar que seja o diâmetro de uma tubulação, que seja o tamanho de uma vala? Será que as casas em que as pessoas moram, que estão sendo aprovadas, pelo menos as obras novas, não podem levar em consideração, né, novos processos de ventilação orientados pelo poder público? Se nós não podemos parar, deter com o massacre da vegetação adulta nas nossas cidades, as podas assassinas, a supressão sem justificativa, para produzir conforto climático a partir de árvores. Percebe? Você plantar uma árvore sozinho na porta da sua casa não muda muita coisa. Mas se todo o bairro plantar, você cria um ambiente termicamente mais confortável. Esse é o sentido, né, do que a gente chama, né, de cultura de prevenção. Então é muito importante a gente entender que agora, no processo eleitoral, os candidatos vão trazer mil possibilidades de progresso, de promessas e vão trazer o de sempre aos montes com cara de mudança climática. Mas se você ficar esperto, se você for buscar, pesquisar a história desses candidatos, certamente você vai entender qual é a relação verdadeira deles com as mudanças climáticas, com os ativistas, com os ambientalistas, com a cidade. Muitos deles estão saindo da poltrona de prefeito há pouco tempo, muitos estão saindo de cargos de secretariado, de assessoria e tudo mais, estão se lançando candidatos, mas tem história. Todo político candidato tem história. Então pesquise para você saber em que medida você está escolhendo uma pessoa, não pelo que ela está prometendo, mas pelo que ela já fez e por alguma entrelinha que você perceba de como a pessoa pensa, de como ela pode agir em relação ao processo climático, porque isso é muito grave, né? As pessoas não estão se dando conta de que nós não podemos continuar com esse modelo de progresso como regra. Nós vamos ter que repensar, vamos ter que rever o modelo de cidade em que a gente vive, né? Em Santos já está sendo discutida a despavimentação. Aqui em Bertioga, os caras ainda estão pavimentando com piche. Então vejam como é uma escolha política. Alguém precisa pautar. E o político que você vai eleger, seja ele para a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Senado, Presidência, ele vai dar rumo nesse sentido também, né? E aí há uma preocupação. Impacto de clima tem nome, CEP, endereço, tem gênero, tem raça, tem classe social. Então, o impacto ele vai atingir quem? Vai atingir a maioria. E a maioria não pode depender de sobrevivencialismo para poder dar conta do corre, do dia a dia, manter seu trabalho, manter sua rotina, manter sua vida. E no momento de exceção, no momento de impacto, é justamente sobre essas pessoas que a coisa pesa mais, né?
Então, a chamada que a gente está fazendo aqui, né, o toque que a gente está dando, é para a galera entender que não é uma questão de recriminar quem vai buscar prevenção. Eu entendo o pânico das pessoas. Só que, assim, qualquer pessoa que saiba o que é perrengue, mantém algum estoque, sempre, de algum rango. Né? Quem depende da Sabesp para ter água, guarda água em casa. Quem não tem caixa d'água, estoca água. Isso é novidade, não precisa de ninho para a gente saber. Né? Rango é a mesma coisa. Quem tem alguma sobra de grana, quando tem, gasta um pouco a mais para ter uma reserva. Né? E nada impede você, se você tiver muito bem de grana, de fazer um estoque grande. A questão não é essa. A questão é que nós não podemos ficar só no estoque grande. Então você vai lá, você vai aprender a encher garrafa com semente, com macarrão, lacrar para durar 1 ano, 2 anos, não sei o quê. Só que assim, as coisas elas não estão dadas para esse prazo. Né? Os prazos eles giram ao redor de 10 dias, 20 dias, 15 dias. A normalização dos processos é rápida. Né? E nós não podemos nos esquecer que também existem forças de segurança que acabam participando, né, de todo esse cuidado, de todo esse rescaldo. Nós vimos a atuação de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e tudo mais, a Defesa Civil, que também tem uma pegada militarizada. Né? Nós temos as brigadas sendo construídas em vários lugares, comunidades organizando brigadas para situações de emergência. A gente estava vendo agora recentemente na Vila Gilda em Santos, galera jovem, né, organizando brigada para dar conta dos incêndios que são muito frequentes lá. E isso é uma forma também da gente falar em clima, porque é nas ondas de calor que os incêndios acontecem mais. Né? Então, isso vai acabar se organizando e acontecendo a partir das pessoas, eu não tenho dúvidas. E não adianta a gente dizer que não se busque a prevenção individual. Você tem mais é que ter seu estojo de primeiro socorro, seus documentos guardados, isso e aquilo. O que eu estou querendo trazer aqui é um questionamento no sentido de que não dá para pensar só na saída individual, porque essa saída individual ela é limitadíssima, tá? Então tá dado o recado, a gente vai voltar a esse assunto, logo mais nós vamos entrar numa outra pauta, que é a pauta de água, né? E aí também nós vamos falar muito nos processos de cultura de prevenção e adaptação e na necessidade urgente que nós temos de mudar a nossa cultura de relacionamento com a água. Vou dar uma brecada no tema aqui para dar um recado. A gente fez em 2018, 2022, 2024, nós fizemos a série Agenda Aberta, entrevistando candidaturas envolvidas com a pauta climática aqui na Ação Clima Popular. Esse ano, eu pessoalmente estou envolvido em campanha eleitoral por uma questão ética e também de tempo, não vou fazer a série Agenda Aberta. Né? Então, eu peço, inclusive, desculpas, agradeço a galera que procurou a gente para saber se já tinha agenda e tal. Não vai rolar, tá bom? E é isso. Em virtude do tempo no Instagram, a gente vai reduzindo, né, os conteúdos. Já estamos com 20 minutos de live agora como padrão. E é assim que eu encerro a nossa conversa de hoje, agradecendo as contribuições voluntárias que mantêm o nosso projeto com a independência necessária para a gente pautar essas questões, né? Pessoal que vem contribuindo e que mantém o nosso projeto no ar há 6 anos. Né? Então, quem acredita, aposta na gente, e isso pô, me deixa muito contente. E aí também fazer a chamada sobre o Abraço e uma Ação, que é uma possibilidade de você contribuir também, só que a partir de uma pauta definida. Né? Você faz contato com a gente e diz, olha, eu quero tal conteúdo, eu quero que você fale de tal assunto com a minha comunidade, que você faça um curso assim na minha escola. E isso é uma forma também de ajudar a gente, contratando a gente para trampo. Falou? Então é isso, galera. Já estamos chegando no tempo aqui. Super agradeço e logo mais a gente anuncia a programação da próxima live. Valeu, então, abraço, obrigado.